Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Noé e o dilúvio, mas com uma leitura diferente, né? A gente vem trabalhando nessa série com a ideia da Trindade e como Deus colocou essa característica, essa essa figura do caráter divino também está assinada nessa história. E uma das formas que a gente tem de ler a Bíblia, a gente já viu em outras mensagens, vídeos aqui anteriores, é que a gente pode ler a Bíblia em três esferas de interpretação, bem como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, bem como somos corpo, alma e espírito. A gente pode fazer uma leitura física, que seria uma leitura literal, carnal, uma leitura mais rasa da história e tirar algumas interpretações nesse nível. A gente pode fazer uma interpretação no nível da alma, né? Do íntimo, do sentimento, do envolvimento, da pessoalidade da história, e aí a gente aprofunda um pouco mais na leitura bíblica, e a gente também pode interpretar essa história bíblica no nível espiritual, que seria o nível mais profundo, e uma mensagem que está para muito além da história, mas representada ali com elementos muito claros que evidenciam esse plano perfeito de Deus, esse arquiteto perfeito do universo, onde todas as coisas apontam para o mesmo lugar, convergem para a mesma história, para o mesmo enredo, para a mesma lição, para o mesmo amor. Então, um breve resumo da história de Noé. A terra, né, o homem havia ficado mal, a população da terra estava corrompida, estava com péssimos hábitos e comportamentos, e a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu, e aí tem algumas traduções, né, que vai trabalhar isso de outra forma. Deus não arrepende como homem, mas Deus olhou para aquilo e falou: olha, não é esse o meu projeto original, não foi com esse fim que eu criei os seres humanos, então não é para ter essa conduta. Então Deus decide extinguir, né, dar fim à humanidade, porque aquele não é o plano perfeito, aquele não é o ideal, e as pessoas se desligaram, desconectaram de Deus. Mas Deus achou graça, Deus viu bondade, Deus viu justiça num homem, Noé. E por ele, Deus resolve fazer uma aliança, fazer um acordo. Falou: cara, através de você, a gente pode reescrever essa história. Então, eu vou tirar essa população corrompida da terra, mas eu quero reiniciar através de você e da sua família. Então eu quero que você faça dessa forma. E então Deus vai pedir que Noé construa uma arca, porque virá um dilúvio que vai lavar toda a terra. E isso de fato acontece. Noé constrói uma enorme arca onde ele entra com um casal de cada animal. E é como se fosse fazer, né, numa linguagem computacional, é como se Deus estivesse fazendo um backup da Terra. Ele pega uma amostra do que existe, copia aquilo, guarda e formata todo o resto, né? Então, essa terra, essa população, ela foi extinta, tanto de humanos como de animais, mas ali dentro da arca tinha uma porção que Deus preservou para reiniciar. E aí, nessa história de Noé, a gente já pode tirar algumas lições, né? A obediência de Noé, a importância de ter um relacionamento bom com Deus, a importância de ser justo, de se destacar, mesmo que o mundo inteiro esteja corrompido, né? Quando a gente faz o que é certo, a gente pode ver como Deus honra a justiça desse indivíduo e como a sua família ganha pela sua justiça. Ah, e mostra também o poder de Deus e a aliança de Deus com o homem, como ele se compromete. Muitas coisas a gente pode extrair desse nível de história e crendo que ela é literal. De fato, Noé existiu, de fato foi construída uma arca física gigante, um barco de madeira imenso, de fato foi preservado ali um casal de cada espécie, etc. Tem algumas figuras que a gente vai tratar nos outros níveis de interpretação, mas basicamente esse primeiro nível daria para a gente tirar essa lição, né, de relacionamento com Deus, de importância da justiça e de obediência
Noé levou 120 anos para construir a arca. E quando Deus falou com Noé, ele falou numa época que não chovia. Deus falou assim: eu vou trazer chuva sobre a terra e vou alagar tudo. Só que até aquela fala de Deus, ou melhor, até que o dilúvio viesse, nunca havia chovido sobre a terra. Então muitas pessoas conhecem a história de Noé, mas às vezes não se atentam a esses elementos. Imagine Deus chegar hoje e falar que vai fazer alguma coisa. Você nunca viu aquilo acontecer, você não sabe nem do que se trata, mas você acredita e segue fielmente aquele propósito. Então Noé era tido como um louco da época. Ele passou 120 anos construindo uma coisa, dizendo que aquilo era para um fim que nunca havia sido visto, nunca tinha registro daquilo na história. Mas quando a gente vai para o segundo nível de interpretação, é aquele nível da alma, é o nível pessoal, é onde eu me coloco na história. E nós entramos nessa história no lugar de Noé. Quando Deus nos confia uma missão, aquilo não precisa fazer sentido para a gente. A gente só precisa ter relacionamento e intimidade com Deus a ponto de obedecer, mesmo que nada faça sentido. Então, quando eu olho para essa história, eu devo me avaliar enquanto Noé. Será que eu tenho tido essa conduta? Será que, por mais absurdo que pareça determinada missão, eu tenho vivido ela com a fidelidade que Deus espera de mim? Porque Noé construiu baseado em uma única coisa, a palavra de Deus. Ele não tinha experiência em arca. Ele nunca tinha construído um barco daquele. Ele nunca tinha visto, nunca houve e nunca haverá um barco daquele nível, daquelas proporções. Não tem sentido. E aí é construído uma coisa daquele tamanho por um único homem. Em algum momento a família pode ter colaborado ali, mas o projeto é dele, a missão foi entregue a ele, confiada a ele esse projeto, baseado numa única palavra, na palavra de Deus. E às vezes Deus vai nos confiar coisas que não faz sentido para homens, não faz sentido para quem está à nossa volta, mas Deus nos confia. Será que a gente tem honrado isso? Será que a gente tem se posicionado como Noé? Por 120 anos ele foi motivo de chacota, de piada, de humilhação. Foi tido como um louco, mas ele estava focado no projeto que Deus deu. E no dia que foi provado que aquilo não era loucura, todo mundo que julgou ele já não cabia mais arrependimento ou retorno. Já não tinha espaço para isso. Então, que nesse nível da alma a gente possa fazer essa interpretação e construir esse relacionamento de obediência e de entendimento a Deus e de intimidade a ponto de abraçar projetos loucos que Ele confia só a nós mesmos. Vai ter coisa que Deus vai entregar um projeto para uma igreja, para um conjunto, para uma cidade, para um grupo de homens, mas tem coisa muito específica, muito individual, que Deus vai fazer bem como fez com Noé. Isso sou eu e você, e eu quero que seja feito dessa forma. Então a gente tem que ter a ousadia que Noé teve. Mas quando a gente vai para um nível ainda mais profundo de interpretação dessa história, no primeiro nível é Noé, no segundo nível sou eu. Mas quando eu levo isso para o terceiro nível, eu vejo que ali é a igreja. Deus, ele com o dilúvio, ele está dizendo que ele vai vir resgatar a igreja. E essas muitas águas, esse dilúvio, essa força poderosa, eu posso entender como Cristo. É Cristo que vem do céu, ele vem à água, enche a terra, o poder de Deus domina sobre tudo que há aqui e eleva a sua igreja. Então, esse backup da terra, essa porção justa, ela é elevada e extinguida a parte má, a parte destruída, a parte corrompida, né? Então, o terceiro nível, o nível espiritual, ele também vai apontar novamente, ele vai fazer a releitura de salvação. Então, o que aconteceu, como a gente viu anteriormente com Adão e Eva, o que a gente está vendo agora com Noé, o que a gente vai ver em outras histórias, o nível espiritual de interpretação bíblica, o nível mais profundo, ele sempre vai apontar para o plano perfeito de Deus, que sempre foi a existência do Filho e esse projeto de redenção, de salvação, foi pago com preço de sangue, jorrou aquilo, né?
E isso elevou, isso purificou a terra, e isso elevou aqueles que já eram justos, foram protegidos e salvos. Então, que a gente possa entender que esse Deus que nos chama para projetos loucos, para projetos ousados, para projetos que muitas vezes nos expõem. Imagine o desgaste físico de Noé. Naquela época, como qualquer outra, um homem tinha que ser o provedor da casa. Seguramente ele plantava, colhia, trabalhava. Ele tinha que ter um sustento, ele tinha que ter gado. Quando Deus chamou ele para aquele projeto, seguramente ele ainda tinha afazeres, ele ainda tinha um cotidiano, ele ainda tinha algo para desenvolver, porque o projeto de Deus, ele é prioridade em nossa vida, mas isso não deixa que nós não deixamos de ter uma vida por isso. E o projeto que Deus confia e chama a igreja e fala, olha, eu quero que vocês vivam isso, eu quero que vocês vivam isso intensamente, eu quero que vocês se entreguem a isso. E isso não quer dizer que a gente vai abandonar nossas vidas, a gente vai abandonar nossa família, a gente vai abandonar um construto, mas enquanto você faz isso, o meu projeto é o foco principal. Porque se no dia do dilúvio a arca não tivesse pronto, não fazia sentido Noé ter trabalhado 120 anos nela. Se no 120 Noé tivesse produzido o equivalente a 119, tudo teria perdido. A prioridade é o projeto de Deus, porque no tempo apropriado aquela obra tem que estar concluída. Então, que Deus nos dê sabedoria para compreender que nós precisamos desse compromisso de Noé e que nós precisamos estar rendidos a Ele de tal forma que quando Cristo vier, quando esse, não mais dilúvio, mas essas muitas águas, né? Quando a voz de muitas águas, quando Cristo retornar à terra, que nós possamos subir como igreja, que nós possamos ser preservados enquanto vida, enquanto filhos, enquanto homens de Deus, homens justos, que o Senhor ache justiça em nós, que através da nossa justiça a nossa família seja elevada, que através da nossa justiça uma pessoa não salva a outra, né? Mas que a minha conduta pode ser inspiração para que aquele se posicione a ponto de ser salvo. Então eu não salvo ninguém de forma direta, mas eu posso salvar o mundo de forma indireta, com meu testemunho, com minha vida, com minha entrega. E esse é um desafio diário. Nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores, não somos dignos da salvação. Não há um só sequer, e nunca haverá um só sequer que mereça o céu, senão o próprio Cristo. Foi o único humano sem pecado. Foi o único que pagou o preço sem ter dívida nenhuma. Fora ele, todo mundo só vai por misericórdia. Que nós possamos ser misericordiosos, que nós possamos ser bem como Cristo, perdoar sempre, por entender que é o mínimo que eu faço diante de um perdão muito maior que eu já recebi. E há ainda alguns elementos na história de Noé, no terceiro nível de interpretação, que eu acho que valem ser explorados. Por exemplo, alguns números. Existem números que têm significados específicos na Bíblia e Deus não seria aleatório ao permitir ou ao conduzir esses episódios, essas histórias, ou permitir esses relatos. A Bíblia vai contar que choveu por 40 dias e 40 noites. 40 dias completos. Foi exatamente o mesmo período de jejum no deserto. E quarentena, que é um termo que a gente já está muito acostumado, principalmente desde a pandemia, né? Quarentena é um tempo de purificação, é um tempo reservado para que algo seja tratado, para que algo seja limpo. 40 dias é como se fosse um tempo de garantia, de reserva, para que aquilo seja purificado, né? Então, esses 40 dias de chuva também têm uma simbologia, também tem uma representação, e é um período de purificação. Agora, uma coisa ainda mais curiosa é que quando acaba o dilúvio, quando cessam as águas, depois de muitos dias ali,
Noé vai pegar e vai lançar algumas aves para identificar se de fato a terra, né, já havia parte seca. E a primeira ave que ele solta é um corvo que vai e vem e não acha ali onde pousar. A segunda que ele solta é um pombo, que também não traz nada. Mas na terceira, o terceiro animal que ele solta é um pombo, e esse pombo, essa pomba volta com a, um ramo de oliveira, né? Um galhinho de oliveira verde, que indica que já tem uma árvore em algum lugar, então já começou uma porção das águas baixarem, já deve ter terra seca para existir a árvore e existir isso. Agora, olha que curioso, 3 envios. Isso poderia não constar na história, por exemplo. Por que 3? Se a gente olhar mais uma vez a Trindade, mais uma vez os 3 dias, porque quando Cristo morre são 3 dias para a ressurreição. E observe a diferença, né? O primeiro é corvo, né? É um pássaro que representa sequidão, morte, é o fim, eu entendo que é a crucificação, é o preço da dor, é o dia da morte. E aí você tem um outro dia que não acontece nada, e tem um terceiro dia que volta com um ramo de oliveira, mas poderia ser de qualquer árvore, porque oliveira seguramente também tem um significado nisso. Na época, ainda hoje, né, mas na época isso era ainda mais forte. A oliveira é o que dá a azeitona, né? O fruto da oliva é a azeitona e dela é extraído o azeite. Só que aí a gente pode ver também a história das 4 prensas. O que representava o azeite na época, né? O que era esse fruto da oliveira? Do fruto da oliveira você tirava o azeite da unção, o da alimentação, o da luz, que era o que gerava, era combustível na época para as lamparinas e etc. E a borra, que era o que se fazia sabão, limpeza. Então, até nisso, quando volta o terceiro dia, quando Cristo vem, quando tem o Cristo ressurreto, ele traz consigo unção, alimento, luz e limpeza. Então, olha quantos elementos a gente tem em figuras relativamente simples ali da história, mas às vezes a gente não chega no terceiro nível de interpretação. Às vezes a gente não se aprofunda na palavra além da carne e da alma. Tem algo escrito nas entrelinhas, em cada elemento, e Deus é cuidadoso com cada uma dessas coisas em nosso favor, por amor a nós. Então, que nós saibamos valorizar cada um desses elementos. Então, que Deus abençoe o seu dia, que a gente possa sempre deliciar na palavra e entender que ela sempre tem muito mais para a gente extrair. E breve a gente terá aí outras lições, outras histórias que a gente vai explorar nas 3 esferas. A Trindade está em toda a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem, abençoe a vida de alguém e crie o hábito da leitura, do estudo da palavra. Ela é mais deliciosa, interessante e empolgante do que você pode imaginar. Deus abençoe o seu dia.